Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade hoje à nossa Lei 11.671 de 2008, lei esta que está presente no seu edital, DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, e a lei que trata sobre a transferência e a inclusão de presos, tá? Essa lei, como você já sabe, ela está na parte do seu edital chamado Departamento Penitenciário Nacional, né? Aqui está ela, Lei 11.671 de 2008. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho nesta lei, tratando dos artigos 4º ao 6º. Quero lembrá-los também que nós temos um curso de 240 questões comentadas e inéditas sobre a legislação complementar e especial para agente federal. Para você adquirir o curso é muito simples. Basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. O artigo 4º desta lei prevê que a admissão do preso, seja ele condenado ou provisório, dependerá de uma decisão prévia, ou seja, anterior e fundamentada do juízo federal competente após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. Então, para admitir o preso em um estabelecimento penal, qual que é a exigência colocada pela legislação? Decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente. Tá bom? Isso que você precisa saber por enquanto. A execução penal de pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente, tá bom? Então, durante a transferência, a responsabilidade por esta execução penal de pena é a cargo do juízo federal competente. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Quando ele fala aquele juízo, quem que é esse aquele juízo? Olha, o juízo de origem. Então, o juízo de origem, ele vai deter a competência para o processo e para os respectivos incidentes. Certinho? O artigo 5º traz para nós os legitimados para requerer o processo de transferência. Então, olha, são legitimados para o processo, para requerer o processo de transferência, cujo início se dá com a admissibilidade pelo juiz da origem da necessidade da transferência do preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima. Olha só, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. Esses, então, são os legitimados para requerer esse processo de transferência. A autoridade administrativa, Ministério Público e ainda o próprio preso. Ok? Caberá à Defensoria Pública da União assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Então, olha, não é Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União prestará essa assistência jurídica a esses presos que estiverem nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Instruídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos no prazo de 5 dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público e a defesa daquele preso, bem como o próprio DPEM, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal mais adequado para aquele preso. Certo? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º diz que a instrução dos autos do processo de transferência será disciplinada no regulamento para fiel execução desta lei. Na hipótese de imprescindibilidade de diligências complementares, ou seja, é necessário, super necessário que ocorram diligências, o juiz federal, que nós falamos já é o responsável, ouvirá no prazo de 5 dias o Ministério Público Federal e a defesa e em seguida vai decidir sobre a transferência no mesmo prazo, tá? A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima
indicará o período que ele permanecerá naquele estabelecimento. Então, é importante que mencione-se ali o período que ele permanecerá naquele estabelecimento. Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, no que nós falamos no parágrafo 2º, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada. Tá? A autoridade policial será comunicada sobre a transferência do preso provisório quando a autorização da transferência ocorrer antes da conclusão do inquérito policial que presidir. Tá bom? E o artigo 6º, ele diz que uma vez admitida a transferência do preso condenado, o juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal os autos da execução penal. Então, essa comunicação ela precisa ocorrer, tá? O juízo de origem encaminha ao juízo federal esses autos da execução penal. Tá certo? Beleza? Bem, pessoal, desta forma, a gente então fecha o nosso artigo 6º e nós temos mais um vídeo ainda sobre esta lei, para a gente encerrar de fato a lei. Se ficou alguma dúvida sobre algum terminho técnico, é só mandar para nós, tá? cursosbrunooliveira@gmail.com. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais.